Bom, boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer à organização do Congresso pelo convite, agradecer aí pela introdução. Então, ficou para eu terminar aqui o módulo falando sobre lesões malignas do pâncreas, né? De certa forma, eu vou acabar invadindo um pouco a parte de lesões benignas, porque, como eu vou mostrar, muitas vezes é difícil fazer a separação entre a malignidade e benignidade de algumas lesões, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria falar sobre a importância do ultrassom na avaliação do pâncreas. Então, conversando com alguns colegas antes de fazer essa aula e antes de outras aulas de pâncreas que eu já dei, é muito comum falar assim, nossa, mas você vai falar sobre avaliação de lesão focal pancreática pelo ultrassom, nossa, mas dá para ver direito, não dá? Sempre fica esse meio preconceito com relação ao ultrassom e lesão focal pancreática, né? E, na verdade, o que acontece é o seguinte, o ultrassom ele é o exame, o método de escolha para avaliação inicial de icterícia e dor abdominal, né? Seja na sua principal função de excluir colelitíase. E nessa avaliação, muitos pacientes eles se apresentam com icterícia e dor abdominal, que é um dos principais sintomas de tumores pancreáticos. Então, muitas vezes, o ultrassom vai ser o primeiro método de escolha na avaliação desses pacientes. E ele tem uma acurácia para tumores pancreáticos de 50% a 70%, dependendo aí da série, dependendo do tipo de tumor, mas é uma acurácia que não é desprezível, tá? Então, muitas vezes, a gente pega a lesão em pacientes que estão fazendo ultrassom abdominal por outro motivo, ou por uma suspeita de colelitíase, e aparece a lesão pancreática lá, né? Lógico, lesões pancreáticas como adenocarcinomas que são mais agressivos, geralmente já pegam no estágio avançado, mas existem muitos tumores pancreáticos indolentes, de crescimento lento, que a gente acaba achando como check-up, ou às vezes não tem nada a ver com o quadro atual do paciente, a gente acaba achando. Por isso é importante uma avaliação detalhada do pâncreas, como o Dr. Artemio mostrou agora. A gente consegue pegar muita coisa. Eu já vi muito tumor de pâncreas em pacientes que não tinham quadro clínico relacionado ao tumor de pâncreas. Então, entrando nas lesões propriamente ditas, nós temos os tumores exócrinos do pâncreas, sendo que os adenocarcinomas representam a grande maioria, 90% a 95% dos tumores exócrinos. Temos as neoplasias císticas, que são mais raras, 1%. Os tumores sólido-císticos, né, que misturam as duas características, né, o conhecido como sólido pseudopapilar ou tumor de Frantz. Temos os tumores neuroendócrinos, que são tumores classificados separadamente, geralmente são sólidos, mas também podem ser sólidos císticos. E outros que são mais raros, né, que eu não vou abordar aqui hoje por uma questão de tempo. Então, começando pelo adenocarcinoma de pâncreas. Tá? Adenocarcinoma de pâncreas, então, como eu já falei, é o mais frequente das neoplasias pancreáticas aí, malignas. Tem um péssimo prognóstico, uma sobrevida baixíssima. E a grande maioria apresenta sintoma clínico já após expressão de metástases ou invasão local, né? Apenas 15% a 20% são passíveis de ressecção, como eu vou falar mais para frente. Tem esses fatores de risco aí que já são bem conhecidos, né? Sendo que o tabagismo é o mais relacionado. E com relação ao método de imagem, que é onde nós entramos, onde devemos prestar mais atenção? Na cabeça do pâncreas. Então, 80% dos adenocarcinomas são de cabeça do pâncreas, ainda bem, porque vai dar sintoma mais precoce. Então, obstrui colédoco, obstrui alguma estrutura que acaba dando sintoma. A minoria é no corpo e na cauda, que dão menos sintomas e por isso geralmente são descobertos mais tardiamente, quando já tem mais o tumor já está mais avançado, o quadro clínico já está pior, então por isso eles têm pior prognóstico, né? E o nosso papel é basicamente localizar a lesão e estadiar, medir e dizer o que invade e o que não invade, né? Então o que eu devo procurar no modo B? É uma lesão usualmente hipoecogênica e imprecisa, tá? Eu sempre vou ver o adenocarcinoma de pâncreas no ultrassom? Não, nem sempre. A gente sabe que o pâncreas não é um órgão totalmente acessível ao ultrassom em muitos casos. Se o paciente não tiver com o preparo correto, se o paciente for obeso, enfim. Então eu procuro por sinais indiretos. O principal deles é a dilatação do ducto pancreático principal, né? Se eu tiver dilatação do ducto pancreático principal, isso deve acender um alerta. Por mais que você não encontre uma lesão propriamente dita, você deve pensar que talvez tenha uma lesão ali a montante, que esteja determinando essa dilatação, ou às vezes que até a própria dilatação seja a lesão, como uma neoplasia intraductal produtora de mucina do tipo ducto principal, que eu vou falar mais para frente. Atrofia parenquimatosa a montante deve ser procurada, extensão extrapancreática, como outros colegas já mostraram aqui, onde que o tumor invade ou não, e se existe infiltração vascular, é extremamente importante para o estadiamento. Então aqui um casinho típico de um adenocarcinoma de pâncreas. Então,
O mouse, vocês estão vendo? Então aqui, uma lesão hipoecogênica mal delimitada na cabeça do pâncreas, com dilatação do ducto pancreático principal, com dilatação do vírsum montante. Tá? É assim que se apresenta o adenocarcinoma de pâncreas. Como é que passa aqui? Pronto. Lesões associadas, principalmente se for na cabeça do pâncreas, o que vai aparecer junto com o adenocarcinoma? Dilatação de colédoco, então olha nesse exemplo aqui o colédoco extremamente dilatado, chegando a dilatar até a mesma vesícula biliar, tá? Dilatação do colédoco, e pode ter dilatação do vírsum ou não, no caso, se de repente tiver uma drenagem anômala do vírsum, o vírsum pode não estar dilatado, então cuidado com essa apresentação. E o Doppler, né? A gente sabe que os adenocarcinomas são muito agressivos, então é natural pensar que o Doppler vai apresentar uma lesão hipervascularizada. Então, às vezes os residentes falam, tumor de pâncreas é super agressivo, deve ser hipervascularizado. Pelo contrário, o adenocarcinoma de pâncreas, ele caracteristicamente ele é hipovascularizado ao Doppler, ele é hipovascularizado ao contraste microbolhas, ele é hipovascularizado na tomografia, na ressonância magnética. Tá? Então, olha aqui, mostrando um outro caso, um adenocarcinoma de pâncreas, lesão mal delimitada, hipoecogênica na cabeça pancreática. Você ligou lá o Doppler e você vê que não tem vascularização detectável, ou se tem uma detecção muito baixa de fluxo. O adenocarcinoma de pâncreas ele é assim, ele tem baixa detecção de fluxo ao Doppler. Então, lesão hipoecogênica com dilatação do vírsum ou dilatação do colédoco e baixo fluxo ao Doppler, pensar em adenocarcinoma de pâncreas até que prove o contrário. Aqui, ó, a massa aqui, o adenocarcinoma de pâncreas, colédoco dilatado, baixa vascularização, metástase hepática aqui nesse caso também, já mostrando um tumor mais avançado, infelizmente. Aqui só para fazer a correlação com a tomografia, para quem trabalha com tomografia sabe que a lesão pancreática ela tende a ter um realce leve e tardio. Então nós vemos o principal realce dos adenocarcinomas de pâncreas na fase de equilíbrio, que é uma fase mais tardia de 180 segundos após a injeção do contraste. Isso reflete porque ele é hipovascularizado ao Doppler, porque realmente são lesões hipovascularizadas. Então, só para fazer a correlação da tomografia. São lesões pouco vascularizadas nas fases iniciais, arterial e portal, e mais vascularizadas na fase de equilíbrio. No contraste de microbolhas, então, o mesmo comportamento. Está aqui o tumor, ducto de vírsum dilatado, e você injeta contraste de microbolhas e você basicamente não tem vascularização, ou tem pouca vascularização, pouca captação do contraste de microbolhas na lesão. Então, lembrar dessa questão aí. E as metástases também seguem o mesmo padrão. Então, se o tumor é pouco vascularizado, a metástase tende a ser hipovascularizada e captar menos contraste de microbolhas. No caso, essa metástase hepática aqui, notem que o restante do parênquima está bem contrastado e a metástase está quase sem contrastação do contraste de microbolhas. E o que eu tenho que avaliar? Então, eu identifiquei a lesão, estou suspeitando de um adenocarcinoma de pâncreas por todas as características que eu falei. O que eu vou avaliar? Onde que eu tenho que comer o transdutor agora? Tronco celíaco, artéria e veia mesentérica superior, veias porta, esplênica, o duodeno, é difícil ver o duodeno, né? No ultrassom tem muito gás, mas deve ser procurado. Ver se tem perda dos planos gordurosos adjacentes, se eles estão invadidos. Pesquisar linfonodos e pesquisar metástases, principalmente hepáticas aí no caso. Né? Lembrando que a invasão da veia esplênica não é critério de ressecabilidade, tá? Mas a invasão de artéria e veia mesentérica superior, sim. Então isso é muito importante, tronco celíaco também. Tá? Então isso é de adenocarcinoma do pâncreas. Entrando nas lesões císticas do pâncreas, são lesões então que têm um revestimento epitelial característico. Né? Por histologia e tal, eles têm um revestimento característico. São menos de 5% das neoplasias malignas, então é a raridade das neoplasias. E de todas as lesões císticas do pâncreas, apenas 10% são neoplásicas. Então as neoplasias císticas elas são bem raras. Né? Tem esses 3 tipos mais comuns, as neoplasias císticas comuns, que são a neoplasia cística serosa, a cística mucinosa e a intraductal produtora de mucina, ou IPMN, pela sigla em inglês, tá? Sendo que tem autores que consideram que a cística mucinosa e a IPMN fazem parte de um mesmo grupo. E na aula aqui de neoplasias malignas, eu vou focar basicamente nessas duas, porque a serosa cística ela é uma neoplasia benigna. Né? A mucinosa cística e a IPMN elas podem malignizar, por isso que elas entram aqui na aula. Então, a neoplasia cística mucinosa, como que é o aspecto? O que eu vou procurar? Ela tem um padrão macrocístico. Então, você deve procurar por uma lesão com poucos cistos e cistos grandes. Tá? Geralmente tem esse corte aí teórico de menos de 6 cistos, com cistos acima de 2 centímetros, mas isso é teórico. Na prática a gente vê que não funciona muito bem assim. O realce tende a ser periférico, é muito mais frequente em mulheres,
Mulheres relativamente jovens, tá? Quando comparada à neoplasia cística serosa, que são pacientes muito mais idosos, então mulheres relativamente jovens, a grande maioria no corpo ou na cauda do pâncreas, tá? Então sintomas mais tardios, podem ter calcificação periférica, o aspirado vem bastante mucina e tem essa característica de possuir um estromo ovariano na histologia também. E, então, lembrando que está aqui nessa aula porque ela é uma neoplasia benigna que pode malignizar. Então, e quando que ela maligniza? 17,5% maligniza. E por imagem, eu consigo diferenciar a maligna da benigna? Não. Se você tentar diferenciar, provavelmente você vai estar errando. Tá? Não é possível assegurar o caráter benigno ou maligno de uma neoplasia cística mucinosa apenas pela imagem. Ah, mas se eu tiver nodulações no interior do cisto, e se eu tiver maior vascularização ao Doppler, você pode suspeitar que talvez seja mais maligno, mas os métodos de imagem tendem a errar muito quando tenta fazer essa diferenciação entre benigno e maligno. A sua função é dizer que se trata de uma neoplasia cística mucinosa para quem receber esse relatório entender que é uma neoplasia que pode malignizar ou que até já malignizou. Então, sobrevida em 5 anos, 62%. Em geral, esses pacientes, se o paciente for idoso e não tiver nódulos nos cistos, a tendência é deixar o tratamento conservador, porque essas neoplasias são muito indolentes. Se for pacientes mais jovens e tiver um aspecto mais irregular da imagem, a tendência já é operar logo. Mas, de qualquer forma, operando ou não, esses pacientes sempre são seguidos com uma vigilância muito estreita, por causa dessa questão da malignização. Então, aqui um exemplo, neoplasia cística mucinosa, uma paciente do sexo feminino, em torno de seus 50 anos, com uma lesão multicística loculada. Você vê que são poucos cistos e cistos grandes, localizados aí no corpo do pâncreas, né? E nesse caso aqui, dá para ver até que existem algumas áreas mais nodulares, aí um pouco mais irregulares, que você pode suspeitar que a lesão é maligna, mas cuidado, muitas vezes você erra nesse diagnóstico, se é benigno ou se é maligno. Tá? Então, aqui uma neoplasia cística mucinosa típica. Aqui a tomografia, só para fazer a correlação, né? Então, uma lesão no corpo do pâncreas com poucos cistos e cistos grandes, tá? No caso com realce principalmente periférico. Pode ter calcificações, então a neoplasia cística mucinosa pode ter calcificações periféricas, mostrando aqui a tomografia e o ultrassom, né? E aqui a diferenciação, né? Então, mas como eu vou saber se é uma neoplasia serosa cística ou mucinosa cística? É importante? É importante. Como eu falei, a serosa cística ela é benigna. A mucinosa cística ela tem o potencial de malignizar. Então, é importantíssimo diferenciar as duas entidades. Em geral, a neoplasia serosa cística ela vai ter mais cistos menores. E a mucinosa cística, que é a que nós temos que nos preocupar, tem menos cistos maiores, né? E tem também a questão epidemiológica que eu falei. A serosa cística é mais em idosos e com pouca predileção pelo sexo feminino. A mucinosa cística são pacientes um pouco mais jovens e muito mais frequente no sexo feminino. A mucinosa cística bem mais frequente em corpo e cauda, né? E a serosa cística bem mais frequente na cabeça. Então essas questões epidemiológicas são muito utilizadas aí para fazer a diferenciação. Porque uma vez que você caracteriza como neoplasia serosa cística, esse paciente ele está tranquilo. E se você caracterizar como neoplasia mucinosa cística, esse paciente deve ser acompanhado ou até mesmo já operado, dependendo da idade, da características de imagem, e aspirado, ultrassom endoscópico e tudo mais. Ainda nas neoplasias císticas, nós temos a neoplasia intraductal produtora de mucina, tá? IPMN, pela sigla do nome em inglês. Ela é mais frequente após os 60 anos, não tem predileção por sexo, e é um crescimento tumoral intraductal. E aqui é importante diferenciar se é uma IPMN do tipo que só acomete o ducto principal, ou se ela é uma IPMN que não acomete o ducto principal e acomete ductos secundários. Tá? Então nós temos basicamente 3 tipos de IPMN. A que acomete o ducto principal, a que não acomete o ducto principal e a mista, que acomete o ducto principal e ductos secundários. É importante saber essa diferenciação? É importantíssimo. Por quê? Porque elas têm comportamento de malignidade diferentes. Então, se pegar o ducto principal, né, tanto a IPMN de ducto principal como a mista, ou seja, o ducto pancreático principal está acometido, está dilatado, o risco de malignidade dessas duas entidades é a mesma, que chega até cerca de 50%, dependendo da série. Então, em geral, o tratamento é cirúrgico. Ninguém vai deixar um paciente com uma lesão que tem metade de chance de ser maligna, tranquilo. Então, as IPMNs que acometem ducto pancreático principal, que tem ducto pancreático principal dilatado, geralmente são operadas.
E as IPMNs de ductos secundários, nem sempre. Elas são consideradas pré-malignas, acredita-se que em algum momento da vida ela vai malignizar, porém uma malignização geralmente indolente. Então esses pacientes, eles tendem a ser acompanhados mais de perto. Lesões maiores e com aspecto de imagem mais feio, mais irregular, tendem a ser operadas. Lesões menores, mais bonitinhas e tal, tendem a ser acompanhadas de perto. Mas o risco de transformação maligna é de 1 a 2% ao ano. Então tem que ficar em cima, né? Existe esse guideline aqui chamado guideline Fukuoka, né? Que é como acompanhar as IPMNs de ductos secundários, né? Que é branch duct, a sigla em inglês, e as neoplasias mucinosas císticas, né? Que são aquelas que eu falei de grandes cistos, poucos cistos na mesma lesão. Então, as IPMNs de ducto secundário, ou seja, que não pega o ducto principal, e as neoplasias mucinosas císticas, que é aquela primeira cística que eu mostrei, geralmente elas são acompanhadas da mesma forma, porque acredita-se que seja até a mesma doença. Tem autores que acreditam que trata-se da mesma entidade. A grande diferença entre elas é que a mucinosa cística possui estromo ovariano na histologia, mas elas se comportam da mesma forma. Então, isso aqui, lógico, ninguém precisa decorar esse guideline, é bom saber que tem, e é bom saber o que você precisa escrever no seu relatório, que é o que vai ditar a conduta. Então, por exemplo, você precisa escrever se o ducto pancreático principal está acometido ou não, o quanto ele está acometido, quanto é a dilatação do ducto pancreático principal, né? E principalmente o tamanho do maior cisto. Olha que dependendo do tamanho do maior cisto, as condutas tomadas são diferentes. Então, você pode descrever, eu tenho uma lesão, uma neoplasia mucinosa cística, sem acometer o ducto pancreático principal, com cistos de até 4 centímetros, 3 centímetros. Isso muda completamente a conduta e muda como esses pacientes vão ser acompanhados. E é isso que o cirurgião, que o clínico, enfim, está esperando do relatório. Você só dizer que existe uma neoplasia cística, você não está respondendo o que ele quer. Ele quer saber se o maior cisto tem 3 centímetros, 4 ou 2 centímetros, porque muda completamente a abordagem que ele vai fazer. Tá? Então aqui alguns exemplos de imagem. A neoplasia intraductal produtora de mucina de ducto secundária, que eu trouxe um exemplo de uma ressonância, uma colangio-ressonância. Dá para ver que aqui eu tenho o meu ducto principal não está dilatado, eu tenho dilatação de ductos pancreáticos secundários, formando esse aspecto em caixa de uva. E para eu ter certeza que é uma IPMN, eu tenho que encontrar a comunicação com o ducto pancreático principal, que no caso está mostrado aqui por essa imagem aqui, se comunicando com o ducto pancreático principal. Tá? Aqui, ó, a IPMN se comunicando com o ducto pancreático principal na colangio-ressonância. Então, esse caso é um caso que uma IPMN pequena provavelmente não vai ser operada agora, mas vai ser acompanhada de perto. Se ela ficar maior, tiver cistos maiores, ou se acometer o ducto pancreático principal dilatar, esse paciente tem que ser operado. Tá? Aqui outro exemplo de um caso que eu peguei recentemente, dentro do ducto pancreático principal, né, ele estava dilatado, isso aqui era o ducto pancreático principal, tá? E dava para ver que continuava aqui, e apareceu uma vegetação, um nódulo sólido dentro dessa dilatação pancreática principal. Então, se eu tenho dilatação do ducto pancreático principal, provavelmente é uma IPMN do tipo ducto pancreático principal. Com nodulação e vegetação no seu interior, eu penso que tem maior chance de malignização. Foi para a ressonância e dava para ver que na ressonância realmente era uma IPMN, né, uma dilatação que se comunicava com o ducto pancreático principal, e com a vegetação aqui, esse paciente foi operado e era mesmo uma IPMN já maligna. Né? Mas a IPMN ela pode se apresentar apenas como uma dilatação do ducto pancreático principal. Olha essa daqui, ó. Né? Você liga o Doppler aqui para ter certeza que não é vaso, claro, e você encontra um vírsum dilatado. Procura por lesão na cabeça, vê se não tem um adenocarcinoma aqui, mas às vezes não tem. Às vezes você vai encontrar só o ducto pancreático principal dilatado. Então, provavelmente você está frente a uma IPMN do tipo ducto pancreático principal. Esse paciente tem que ser operado? Sim, tem que ser operado, porque até 50% das IPMNs de ducto pancreático principal são malignas. Esse caso também foi para ressonância e dava para ver que estava todo dilatado o ducto pancreático principal. Ah, mas isso aqui não pode ser uma pancreatite crônica? Um pâncreas afilado com um vírsum totalmente dilatado? Pode, e geralmente as duas entidades coexistem. Geralmente, pacientes que têm uma IPMN de ducto pancreático principal, ele tende a fazer pancreatites de repetição e o pâncreas vai ficando com um aspecto de pancreatite crônica. Então, geralmente, as entidades estão juntas aí. Aqui uma outra IPMN, você tem uma dilatação focal, né? Então não tinha dilatação do ducto pancreático principal, uma formação cística aqui. Pode até querer confundir um pouco com aquela neoplasia mucinosa cística que eu falei lá atrás, por isso que elas são
consideradas até mesmo a mesma entidade, porque elas são parecidas até no aspecto de imagem, mas essa aqui já é um pouco maior que aquela outra que eu mostrei, aquele cachinho de uva, né? Esse aqui os cistos já estão um pouco maiores, já está uma comunicação com o ducto pancreático principal mais evidente, então a chance dela ser maligna é maior. Mas lembrando que geralmente nós erramos quando tentamos dizer se é maligna ou benigna. Não façam isso no seu relatório. Digam só o tamanho do maior cisto, se pega ou se não pega do ducto pancreático principal, né? E localizar a lesão e o tamanho da lesão, enfim. Né? Se tem nódulo sólido associado ou não. Aqui, acredita-se que dilatação de quanto? Então, quanto que eu considero? Né? Nós sabemos que o vírus normal tem até 2,5 mm, 3 milímetros. Acima de 6 milímetros, provavelmente você está frente a uma IPMN. Tá? Aqui, no caso, uma só do ducto pancreático principal e aqui com ducto pancreático principal e ductos secundários, uma IPMN do tipo mista. Tá? E as lesões císticas incidentais do pâncreas? Por exemplo, é muito comum fazer ultrassom, eu tenho certeza que todo mundo que faz ultrassom eventualmente encontra uma pequena formação cística no pâncreas. Essa aqui eu peguei ontem, que eu estava preparando a aula, fui fazer um exame, achei esse cistinho, falei, vou colocar lá. E aí? E quando eu acho um pequeno cisto no pâncreas? Né? O que é isso? É um cisto simples? É uma neoplasia cística? O que é isso? Então, uma coisa interessante. Cistos simples verdadeiros do pâncreas, cistos simples verdadeiros, aquele que tem o epitélio revestido, são extremamente raros. Igual a gente tem no rim, no fígado, são extremamente raros. Geralmente, os cistos verdadeiros simples do pâncreas só acontecem em doenças císticas. Por exemplo, doenças císticas sistêmicas, von Hippel-Lindau, doença policística renal, fibrose cística. Esses pacientes podem ter cistos verdadeiros do pâncreas. Fora isso, pacientes que não têm doenças císticas sistêmicas, esses cistinhos que a gente encontra, geralmente são neoplasias císticas do espectro das IPMNs. Tá? Então, geralmente são IPMNs que já estão começando, são IPMNs de ducto secundário, que é aquela com menor chance de malignidade, no seu começo. Então, uma vez que você acha esse cistinho, não escreva um cisto simples na cabeça do pâncreas. Tá? Isso não existe, a não ser que seja um paciente com doença cística sistêmica conhecida. Se não for, não escrevam. Escrevam pequena formação cística, lobulada, de ducto secundário, medindo tanto. Esses pacientes devem ser acompanhados. Né? Tem vários protocolos de segmento, mas em geral o que o pessoal mais faz é pacientes assintomáticos até 1 centímetro, segmento anual. Assintomáticos com mais de 1 centímetro, já está indicado ultrassom endoscópico com PAF. Maiores que 2,5 centímetros ou pacientes sintomáticos, aí já existe a proposta do tratamento cirúrgico. Então, saber se tem sintoma ou não também é muito importante. Tá? Então, isso eu acho legal falar, porque isso são novidades aí da histologia, da patologia que estão chegando. Então, cuidado com essa questão de falar de cisto simples no pâncreas. Geralmente são IPMNs começando ali no seu começo. Alguns cuidados com lesões císticas que temos que ter, o pessoal já citou isso em aulas anteriores, mas o aneurisma da artéria esplênica é uma que eu vejo os residentes errando muito. Às vezes ele vê uma imagem como essa e chega lá e fala, eu acho que tem um tumor ali na cauda do pâncreas. Nossa, será que tem um tumor? Então, lembrar de ligar o Doppler. Às vezes liga o Doppler, é um aneurisma de artéria esplênica só e pronto, tá? E aqui um outro caso também que foi citado em aula anterior é o seguinte, olha esse caso, tem uma lesão nodular sólida, até com alguns spots de vascularização, tá? E você pode pensar, será que um tumor neuroendócrino? Parece um neuroendócrino isso aqui, eu vou falar do neuroendócrino em seguida para terminar a aula. Cuidado, tá? Nesse caso, era um baço acessório intrapancreático, que o resultado, o diagnóstico foi dado só pela ressonância. Olha como na ressonância, essa lesão e o baço têm o mesmo sinal, independente da sequência que eu use, independente da inversão de pulso que eu use, tem exatamente o mesmo sinal que o baço. Então, isso é um baço acessório intrapancreático. Tá? Então, é perigoso mesmo, é difícil a gente chegar e dar exatamente o diagnóstico. Né? Então, cuidado. Esse caso, por exemplo, é um caso que poderia passar como um neuroendócrino de cauda de pâncreas perfeitamente, pela imagem. Né? Se o paciente não, ainda mais se o paciente tivesse os sintomas, né, de um neuroendócrino. O tumor sólido cístico epitelial, o tumor de Frantz, né? Ele recebe o nome tumor de Frantz porque foi descrito por Frantz em 59, mas ultimamente está se usando mais o nome técnico, né? O nome tumor sólido pseudopapilar. O que é isso? É uma neoplasia sólido-cística. Então ela tem aspectos sólidos e aspectos císticos, aparece em mulher jovem, idade reprodutiva. Então apareceu uma mulher jovem, idade reprodutiva, com um tumor sólido cístico, pensar em tumor de Frantz. Né? Eles são tumores com cápsulas fibrosas,
né? E malignizam muito pouco, né? 9,2% maligniza, mas mesmo os que malignizam têm bom prognóstico. A chance de recidiva ou a chance de metástases é muito baixa. Então é um tumor de muito bom prognóstico, o tumor de Franz ou sólido cístico da mulher jovem em idade reprodutiva, né? Saber se ele é maligno ou benigno por imagem, dá para saber? Também não. Geralmente a gente erra muito ao tentar fazer essa diferenciação, né? Deve sempre procurar por nodulações no cisto, deve sempre procurar por invasão de estruturas adjacentes, metástases, claro, mas o principal são os marcadores imunohistoquímicos, como esse marcador Ki67 que está aí. Então aqui um exemplo de um tumor de Franz, então mulher de idade jovem reprodutiva, com uma grande imagem aqui sólido-cística, tem componentes císticos e componentes sólidos, até que se prova o contrário, isso é um tumor de Franz. Foi lá para tomografia e para ressonância, tomografia e ressonância, mostrando uma grande lesão sólido-cística, né? Sólido-cística até com uns níveis aqui, níveis líquido-líquidos aqui no interior da lesão, calcificações, isso é um tumor de Franz. Tá? E para terminar, falar um pouquinho de tumores neuroendócrinos. O tumor de neuroendócrinos, então, são derivados das células de ilhotas de Langerhans, não vou entrar muito aqui na definição, são extremamente raros, eles podem ser funcionantes ou não funcionantes, dependendo se eles produzem hormônios que funcionam ou hormônios que não têm função nenhuma, né? Só que a chance de eles serem malignos é muito grande, então quase que 100% dos não funcionantes são malignos, e dos funcionantes, dependendo do hormônio que ele produz, a malignidade também é muito alta. Como é a apresentação típica do neuroendócrino? Parece aquele baço acessório que eu mostrei para vocês. Então são lesões nodulares, com spots vasculares ao Doppler, e sem dilatação do Wirsung. É aí que você vai fazer a diferenciação com o adenocarcinoma que eu mostrei lá no começo. Que o adenocarcinoma também é sólido, mas ele não é vascularizado e tem dilatação do Wirsung. O neuroendócrino geralmente não dilata o Wirsung e ele tem spots de vascularização. Né? Lembrando que o neuroendócrino ele pode ser sólido cístico em pacientes com neoplasias endócrinas múltiplas. Né? Então, olha só aqui, ó, trouxe um exemplo do neuroendócrino com contraste microbolhas. O neuroendócrino ele é muito hipervascularizado, ao contrário do adenocarcinoma que não capta o contraste, o neuroendócrino ele capta muito. Então olha aqui essa lesão, sem o contraste, após o contraste ele capta muito o contraste, fica muito branco. São muito hipervascularizados, assim como na tomografia, assim como na ressonância. Uma outra apresentação típica do neuroendócrino é a apresentação do insulinoma em halteres. Isso costuma cair em prova de título, é muito discutido assim. Mas na prática, o que nós vemos? Nós vemos imagens nodulares sólidas sem dilatação do Wirsung. Então, até que se prova o contrário, você está frente a neuroendócrino. E aqui, para terminar, trouxe 3 casos que o ultrassom foram muito importantes aqui. Né? O primeiro caso é só para mostrar o aspecto típico do neuroendócrino. Então, eu tenho uma lesão nodular sólida, sem dilatação do Wirsung, com spots de vascularização no Doppler. Então, até que se prova o contrário, é o neuroendócrino. Né? Não tem dilatação do Wirsung, não tem dilatação do Wirsung. Né? Aqui, no caso, foi para ressonância, mostrando esse aspecto bem hipervascularizado do tumor, bem hipervascularizado, com bastante captação do gadolínio, que seria o mesmo aspecto do contraste microbolhas, com bastante captação. Né? E, por fim, aqui um PET scan, que é uma coisa que, às vezes, quando você tem dúvida se é um neuroendócrino ou não, você pode pedir um PET, um estudo que vincula a cintilografia com tomografia, com marcadores específicos. Então, tanto o Octreoscan como o galho marcado podem captar somente em tumores neuroendócrinos. Esse aqui é só para mostrar que captou bem mesmo, dizendo que era um neuroendócrino mesmo. Mas tudo bem, esse é o caso típico. Agora eu vou mostrar um caso bem interessante. Esse caso é um caso, não é meu, um colega que fez. Ele fez esse ultrassom e encontrou essa lesão no pâncreas. Então, uma lesão sólida, sem dilatação do Wirsung, tá? O Doppler não tinha muita captação, mas era muito pequena também para ter captação. Mas foi suspeitado de um tumor neuroendócrino. Tá? A paciente estava com algumas alterações hormonais e tal. Foi suspeitado de um tumor neuroendócrino do pâncreas. Tudo bem, então qual geralmente é o próximo passo? Geralmente o próximo passo é pedir uma tomografia. Nesse caso, pediram uma tomografia e a tomografia não mostrou absolutamente nada. Ali onde tinha aquela lesão, não mostrava nada, não tinha nenhuma lesão na tomografia. O médico solicitante pensou, bom, então se não tem na tomografia, não existe. E dispensou a paciente, falou, fica tranquilo, deve ter sido um achado de imagem, alguma coisa ali que pegaram e não tem nada demais. Só que quem fez o ultrassom conhecia a paciente e falou, não, eu tenho certeza do que eu vi, eu confio no meu exame, ali tem coisa. Então, foi para uma ressonância. Na ressonância mostrava aqui um discutível foco de restrição à difusão, que também, de novo, o médico solicitante falou, olha, não deve ser nada, deve ser um linfonodinho aí peripancreático que está restringindo, não deve ser nada. E nesse vai, não vai, acabou passando um tempo, e até que finalmente pediram o PET
com octreoscan ou com galho marcado, e a imagem do PET foi essa aqui, ó. Então, uma intensa captação no PET, exatamente na mesma região do ultrassom. Então, isso mostra que, às vezes, o nosso exame tem que ser confiado, no nosso exame. Então, nesse caso, tinha tomografia e ressonância, e o que viu a lesão foi o ultrassom. Né? Só que, se por acaso o ultrassonografista não conhecesse a paciente, era capaz desse caso ter se arrastado por muito mais tempo e ter tido um pior prognóstico. Né? Por fim, aqui um último caso, também de novo, olha só, muito pequeno, hein? Esse também é outro caso, esse caso aqui é do Miguel. Um tumorzinho de nada, aqui uma lesãozinha nodular muito pequena, sem dilatação do virsum, tá? Sem captação ao Doppler. Foi para ressonância, a mesma coisa. Né? Toda vez que a gente acha alguma coisa, eles mandam para ressonância para tomo. Na ressonância não tinha nada naquele lugar. E depois foi lá para o PET com galho marcado e o PET mostrou uma intensa captação na região. Então, cuidado com cuidado quando vocês acharem alguma coisa no ultrassom e depois a tomografia e a ressonância não achar nada. Tá? Confiem no exame. Se vocês estão vendo é porque tem. Né? Então, era basicamente isso. Aqui a imagem do ultrassom intraoperatório, ó, o ultrassom intraoperatório que foi feito lá com o transdutor bem em cima aqui do pâncreas, mostrava que realmente a lesão estava lá e existia. Né? Então era isso. Muito obrigado pela atenção. Queria agradecer também a alguns colegas que colaboraram com essa aula. Obrigado.